Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a nossa leitura do profeta Daniel, 39º encontro, capítulo 13, versículo de 1 a 6. Ouçamos primeiro nossa leitura. Havia um morador de Babilônia chamado Joaquim. Ele tinha casado com uma mulher de nome Susana, filha de Eucias, e que era muito bonita e muito religiosa. Os pais dela eram gente correta e tinham instruído a filha na lei de Moisés. Joaquim era muito rico e tinha um grande jardim ao lado de sua casa. Os judeus costumavam se reunir aí, porque Joaquim era o mais respeitado de todos eles. Nesse ano tinham sido nomeados 2 juízes, chefes de família, conselheiros do povo, aqueles de quem falou o Senhor. A injustiça brotou na Babilônia, vinha dos velhos juízes que passam por guias do povo. Eles frequentavam a casa de Joaquim, e era aí que as pessoas iam procurá-los quando tinha alguma coisa para resolver. Havia um morador de Babilônia chamado Joaquim. Inicia a história narrativa de Susana. Nós vamos ler este texto, de vez em quando, versículo, de vez em quando, alguns grupos de versículos. Este texto não pertence ao livro de Daniel. Ele veio aqui inserido devido a um jovem Daniel que irá julgar os falsos testemunhos dos juízes sobre Susana e que irá inocentar Susana de adultério. Assim, Daniel, na cova dos leões, e Susana denunciam a calúnia feita tanto a Daniel quanto a Susana, e que Deus veio em socorro dos justos inocentes. A história de Susana não chegou somente na versão grega. A finalidade da narrativa é mostrar que Deus não abandona os inocentes que clamam a Ele. Em contraste com a iniquidade dos 2 anciãos juízes, a fidelidade de Susana e seus deveres de esposa faz dela um modelo para as mulheres judias. A narrativa vem colocada na Babilônia. Susana é esposa de Joaquim, que era muito rico, e o mais ilustre dos judeus. Daí, podemos ver os judeus se unirem em sua casa. Existe uma hipótese de que este Joaquim seja o rei dos judeus que foi exilado na Babilônia. Daniel, capítulo 1, versículo 1 a 2. A fim de salientar Susana, mulher formosa e fiel, defendida por Deus. Susana que representa Israel. Susana é um nome hebraico que significa lírio, açucena. Podemos então dividir o capítulo 13 em 4 partes. Então, esse capítulo 13 são 4 partes. Vamos ver. A primeira parte é a introdução. Capítulo 13, versículo 1 a 6 é o que nós vamos ver hoje. A segunda parte é a conjuração contra Susana. Capítulo 13, versículo 7 a 27. A terceira parte é o juízo e condenação de Susana. Capítulo 13, versículo 28 a 43. E a quarta parte é a intervenção divina por intermédio de Daniel. Capítulo 13, versículo 44 até o 62. E por fim, uma conclusão. Daniel, capítulo 13, versículo 63 e 64. Versículo 2. Ele tinha casado com uma mulher de nome Susana, filha de Eucias, e que era muito bonita e muito religiosa. O versículo 2 descreve Susana em sua beleza e vida de fé.
observante da lei religiosa. O livro do Cântico dos Cânticos compara sua amada a Sucena, o lírio. O livro de Oséias, capítulo 14, versículo 6, vem comparado, a Sucena vem comparado com Israel, o lírio. Assim, o nome de Susana, na narrativa, traz sugestões de beleza, aroma e debilidade, fragilidade da flor. A expressão ser religiosa significa que Susana é temente a Deus. Assim se destaca Susana na sua piedade, na sua beleza, na sua religiosidade que recebeu dos pais. Ela é filha de Osias e foi educada na lei de Moisés, isto é, na Torá. Versículo 3. Os pais dela eram gente correta e tinham instruído a filha na lei de Moisés. Aqui se expõe a integridade da formação de Susana, de pais íntegros, observantes da Torá, dos mandamentos, aqui chamado lei de Moisés. O que se diz aqui, que seus pais eram corretos, significa serem justos, referindo então à sabedoria. Tema bastante presente na literatura sapiencial. O que se diz dos observantes da lei de Moisés quer aqui se referir que desde a fixação da lei de Moisés, na época de Esdras e Neemias, no pós-exílio, a lei, a Torá, se torna princípio de toda educação. Versículo 4. Joaquim era muito rico e tinha um grande jardim ao lado de sua casa. Os judeus costumavam se reunir aí porque Joaquim era o mais respeitado de todos eles. Temos que entender o contexto deste capítulo 13. É uma Haggadah, uma história edificante, que fala da fidelidade e da confiança no julgamento divino diante de um grupo corrompido pela idolatria. Temos dois tipos de interpretação. O primeiro tipo se trata da dura crítica à corrupção das autoridades religiosas do povo judeu. Essa corrupção está escondida sob a trama ingênua de uma novela edificante. O segundo tipo, mais profundo, reflete um drama espiritual. Trata-se do reconhecimento da verdadeira sabedoria, do confronto entre dois grupos religiosos que se acusam mutuamente de adultério, infidelidade e idolatria. Vemos um grupo fiel representado por Joaquim, Susana e Daniel. Outro grupo pelos anciãos, injustos, juízes, principalmente os juízes, esses anciãos que acusam Susana de adultério. A acusação de idolatria seria dada mediante o adultério, cometido debaixo de uma árvore. Aqui vemos um grande jardim. Na pregação dos profetas, como Oséias e Jeremias capítulo 2, versículo 20, Jeremias capítulo 3, versículo 6 e versículo 13, vemos a acusação do povo de Deus de idolatria. A infidelidade a Deus Javé acontecia com frequência debaixo das árvores. Vemos nesta novela a crítica de Daniel à falsa piedade e aparente justiça dos anciãos, que julgam o povo, mas na realidade eles tinham se afastado do cumprimento da vontade divina, da observância da lei. Assim, na novela, Susana é mulher fiel, esposa de Joaquim, que continua fiel ao esposo, como Israel devia ser fiel ao seu esposo, o Senhor Javé. Diante da corrupção, naquele tempo, da Babilônia, que destruía a fidelidade a Deus. Versículo 5. Neste ano tinham sido nomeados 2 juízes, chefes de família, conselheiros do povo, aqueles de quem falou o Senhor. A injustiça brotou na Babilônia, vinda dos velhos juízes,
que passam por guias do povo. A citação aqui colocada, aquilo que o Senhor disse, não se encontra na Escritura. A referência aqui pode ser de Jeremias, capítulo 23, versículo 15, ou Jeremias, capítulo 29, de versículo 21 a 23. O capítulo 23, versículo 15 de Jeremias é uma denúncia aos falsos profetas, que diz: por isso, assim diz Javé dos exércitos contra os profetas: farei vocês comerem absinto e beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém se espalhou a impiedade para todo o país. A segunda citação de Jeremias, capítulo 29, versículo 21 a 23. A maldição se refere a Acabe, filho de Calias, e Sedecias, filho de Maazias, que haviam profetizado mentiras em nome de Javé. Após a morte deles, irá surgir uma nova espécie de maldição entre os exilados de Judá, na Babilônia, visto que haviam praticado adultério com as mulheres de seus amigos e falavam mentiras, usando o nome de Javé, quando Javé não tinha mandado ninguém falar. Versículo 6. Eles frequentavam, esses juízes, frequentavam a casa de Joaquim, e era aí que as pessoas iam procurá-los, os juízes, quando tinha alguma coisa para resolver. Joaquim, como vimos no versículo 4, pode ser muito rico. Não, por ser muito rico. Então, Joaquim, como vimos no versículo 4, por ser muito rico, possuía um jardim ao lado da sua casa. Os judeus recorriam, no caso aqui, a esses juízes, quando tinham algo importante para resolver. Joaquim, como vimos, era justo, observando a lei judaica, bem como sua mulher Susana. Na casa de um homem justo se esconderá 2 homens injustos e mentirosos, caluniadores. O próprio julgamento de Susana será realizado na casa de Joaquim, segundo uma versão. Embora a Bíblia grega, a Septuaginta, cite que o julgamento foi feito em outro lugar. A reunião provavelmente então aconteceu numa cidade próxima, onde os judeus em litígio vão encontrar os juízes unidos, que vêm de outras cidades. Então aqui nós temos 2 versões: o julgamento feito na casa de Joaquim e o julgamento feito numa cidade próxima ali, na cidade onde estava Joaquim, ou uma outra cidade próxima ali de onde morava Joaquim, que era normalmente quando se tinha os juízes que se reuniam para fazer o julgamento. Então esse é o texto que nós estamos lendo, depois nós vamos dar continuidade. Vamos passar então, a segunda parte, que trata da conjuração contra Susana. Nós veremos o capítulo 13. Então, essa conjuração contra Susana vai do versículo 7 ao versículo 27. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.